falar de cabelo. Bem-vindo, doutor, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Tem muita gente que escreve para a nossa produção do Tarde Livre e fique à vontade, você que está em casa, de pedir o seu tema, de mandar a sua sugestão. Mulheres que estão começando a ficar calvas, carecas, esse é um problema muito comum. Eu vou conversar agora com o doutor Márcio Crisóstomo. Bem-vindo ao nosso Tarde Livre. Muito obrigado pelo convite, Carla. A calvície ela é um problema mais comum nos homens, mas as mulheres também desenvolvem certos graus de calvície. Existe inclusive uma classificação a depender do tamanho da perda capilar. Nós chamamos, o nome técnico é de perda capilar de padrão feminino, ou seja, é similar ao processo que ocorre nos homens, porém nas mulheres. Mas isso ocorre nas mulheres por quê? Um excesso de hormônio masculino, digamos assim, que ela tem ou não? Olha, existem vários fatores. O principal é genético, tá certo? Mas existem... Porque se ela teve uma mãe... Hereditariedade, exatamente. Não tem nada a ver com o pai? Não, com o pai também. Ah. Nós somos um conjunto dos genes que herdamos do pai e da mãe. Existe inclusive o mito de que a calvície vem sempre da mãe. O filho calvo é a mãe, é alguém da família da mãe. Na realidade isso é um mito. Não é? Nós somos um conjunto de genes que herdamos dos nossos pais, em 50%, com a participação de 50% de cada um. Existem várias causas, e na mulher, no homem, 97% é de origem hereditária. Na mulher, antes de que ela procure um transplante capilar, por exemplo, é necessário uma avaliação. Quem faz essa avaliação normalmente é o dermatologista, em conjunto com o endocrinologista, porque várias outras causas, além da genética, podem levar à perda de cabelo nas mulheres. Como, por exemplo, anemia, doenças da tireoide, desnutrição, distúrbios hormonais. A amamentação também, né? Porque eu lembro que quando eu estava amamentando a minha filha, eu fazia assim... Isso. Caía cabelo, que era uma maravilha, assim, tipo, vale, meu Deus, eu vou ficar careca na época da amamentação da minha filha. A amamentação faz cair? Na realidade, é a própria gravidez. Chama-se eflúvio telógeno. Então, não só a amamentação, como a gravidez, como um pós-cirurgia, um período de estresse, pode levar a uma perda capilar reversível. Então, esta é uma perda diferente. Veja só, você disse que durante a amamentação perdeu e cadê o cabelo? E ele voltou. Mas eu tinha muito mais cabelo do que isso, viu, doutor? Mas aí tem o tempo também que vai passando. Mas tem também a modificação hormonal do próprio fio do cabelo, né? Exato. Existe porque o meu cabelo era cacheado, hoje não fica mais cacheado. Uma outra causa relativamente comum de perda de cabelo nas mulheres, e não tanto no nosso país. Eu estive agora, mês passado, estive num congresso nos Estados Unidos só de transplante capilar. E eu pude observar o quanto eles falam, tem várias mesas sobre a perda capilar feminina por tração. Aquele cabelo, porque lá eles têm uma descendência negra muito maior do que aqui no Brasil, uma miscigenação menor, e muita gente que penteia o cabelo prende, assim, tracionando para trás. Aeromoça, né? Que passa aeromoça, então várias... Fica... Exatamente. Quem tem o cabelo, digamos assim, encaracolado e que muitas vezes prende assim para trás, ou mesmo algumas profissões que você tem que prender muito, dá um tipo de perda capilar chamada alopecia por tração. Vai ficando fraquinho porque foi muito esticado. Exatamente. E saiu na mídia recentemente aquela top model, Naomi Campbell. Ela está realmente com um problema de perda capilar. Foi flagrada numa dessas fotos assim de paparazzi, mostrando exatamente a causa, provavelmente é essa. Agora a gente pinta demais o cabelo, a gente faz pranchinha, a gente faz escova. Isso também causa, por exemplo, a química da tintura do cabelo. A mulher começa a ficar com o cabelo branco, começa a pintar. Causa algum problema? Veja só, como tudo na vida, você tem que ir atrás da qualidade. Então, assim, existem vários tratamentos de qualidade para pintar os cabelos e tratá-los, e que, quando bem feitos e sem exageros, você pode fazer durante muitos e muitos anos sem prejudicar os fios. O excesso de química, ele pode sim ocasionar queda. Inclusive, nas mulheres que nós fazemos transplante de cabelo, que tem uma rarefação capilar, uma das orientações é que ela pare de pintar o cabelo. Então, às vezes, é melhor ter um cabelo grisalho e mais volumoso do que necessariamente um cabelo tingido e mais ralo. Eu não sei se essa pergunta seria mais adequada a um dermatologista, mas os cabelos, por que muita gente começa a pintar o cabelo porque tem 18 anos, 19 anos e o cabelo já está mais branco às vezes do que o tio, do que o avô? Por que muitas pessoas têm essa facilidade de embranquecer o cabelo? E o cabelo branco
demora a pegar tinta, né? As mulheres, tanto que as maiores propagandas cobrem até os fios brancos. Né? O principal ganho aí com as mulheres cobre até os fios brancos. Na verdade, como a perda capilar, o padrão de clareamento do cabelo, ou seja, o período em que o cabelo vai ficando grisalho, também é genético. Eu tenho, por exemplo, um colega de turma de medicina que na faculdade, assim, por volta de 18, 19 anos, ele já tinha o cabelo bem branco e tudo mais. Eu tenho um colega cirurgião no homem, plástico. cabelo branco é charme, na mulher é cabelinho. Na verdade, isso, o que é charme, o que é bonito, muitas vezes passa pelo que a mídia ou pelo que a sociedade aceita. Então, na realidade, pode ser um charme também. No homem, veja só, na época do presidente americano Bill Clinton, aquele artista Richard Gere. Então, todos esses padrões, esses ícones de beleza que tem os cabelos grisalhos, eles auxiliam a que outros homens evitem de pintar o cabelo, porque vê-se que vários ícones de beleza não o fazem. Já nas mulheres é muito mais comum de que elas tinjam os cabelos. E então isso é muito divulgado na mídia, entre as artistas, e é claro que a sociedade absorve isso como um padrão de beleza. Por exemplo, outros fatores como caspa, seborreia, alopécia, tem vários nomes, né? Isso também causa queda de cabelo? Alopécia, na realidade, é a própria queda, não é? O sinônimo da queda de cabelo, é um nome técnico, né? Alopécia ou alopecia. E agora, a seborreia pode aumentar a queda do cabelo. O que é a seborreia? Seborreia é como a caspa. Então, você observa, é um tipo de dermatite, é uma doença do couro cabeludo, não somente do couro cabeludo. Você observa algumas pessoas que têm como umas caspinhas aqui na sobrancelha, aqui próximo ao nariz, o rosto meio avermelhado. Então, não é só no rosto não, a todo. dermatite seborreica, ela pode ocorrer em outras partes do corpo. Pode ser, digamos assim, aumentada com períodos de estresse. Mas, especificamente no couro cabeludo, principalmente em pessoas que têm uma tendência a cair, ela aumenta a queda. Mas em si, não é ela por si só, se você tem o couro cabeludo saudável, apenas tem uma seborreia, ela não vai fazer com que o seu cabelo caia. Mas é curável a seborreia? Sim, é tratável. Tem pacientes que têm uma doença crônica, a dermatite seborreica, ela pode ser crônica, que vai e volta em períodos de maior ou menor estresse. E existe tratamento para controlar, como shampoos e aplicação de corticoide, às vezes medicação oral, sempre orientado por um dermatologista. Você pode tratar, curar ou pelo menos tratar e controlar. O que é considerado muito sério, fora a calvície, né? O que é considerado muito sério para homens e mulheres com relação ao cabelo, ao couro cabeludo? O que é considerado muito sério? Ou então, pelo menos, para os médicos, para quem trabalha na área, né? O que é mais difícil de tratar depois da calvície? Olha, na realidade, o que seria difícil? Bom, as doenças do couro cabeludo em si, existem doenças que são dificílimas de tratar. E, voltando para o campo da alopécia, eu estou agora, recentemente, com alguns casos raros de alopécia cicatricial. Como se desenvolve isso? O paciente vai perdendo os fios, e no local onde ele perde os fios, se desenvolve uma cicatriz. Uma cicatriz e o cabelo não nasce mais. Inclusive, eu estou acompanhando 2 pacientes que fizeram transplante capilar há muitos anos, inclusive não foi comigo, foi há muitos anos, e vieram com a queixa de que o cabelo caiu. Doutor, o cabelo transplantado caiu. E nós sabemos que o transplante capilar, ele é um tratamento definitivo para a calvície. Uma vez que você transplanta, como é o transplante? O fio vem da parte de trás da cabeça, é um fio mais resistente, é um fio que não cai. Esse fio aqui de trás, exatamente. Ele não é susceptível aos efeitos hormonais que levam o cabelo a cair. A hereditariedade. Então esse cabelo não cai. Então o que nós fazemos? Nós retiramos uma faixa de couro cabeludo que é subdividida em microscópios apropriados para esse fim, formando unidades foliculares, que são fios, unidades bem fininhas que nós implantamos na área calva. Parecendo uma plantação de milho. Não. Na realidade, isso aí é quando não são preparadas as unidades bem fininhas, são grupos. Isso quando eram implantados grupos, e aí fica aquele aspecto perceptível. Hoje em dia, você implanta o chamado fio a fio. Como mas, se na fosse verdade, uma cimentinha. bem próximos uns aos outros, que fica praticamente imperceptível. E esse cabelo transplantado, depois que ele nasce, cresce, ele não cai nunca mais. E essa alopécia cicatricial, como eu estava te falando, o que acontece? É uma coisa difícil, como você me perguntou, voltando à pergunta, porque o paciente chegou e disse: doutor, eu fiz um transplante 10 anos atrás, o cabelo que transplantado caiu. Estranho, aí 2 meses depois, doutor, eu fiz um transplante e o cabelo caiu. E quando 2
meses depois, doutor, eu fiz um transplante, o cabelo caiu. E quando eu jovem, doutor, tá caindo o cabelo aqui, não era caindo. Então essa é extremamente difícil de tratar. Mas o que? É um fungo, uma micose, alguma coisa que ataca? É de origem idiopática, ou seja, não se sabe a causa. Quando a medicina ainda não descobriu a causa é idiopática. Chama esse nome, né? É idiopática, né? Não se sabe a causa ainda. Doutor, não se sabe agora, a causa. Um transplante como esse, né? Você demora quanto tempo para se recuperar? A pessoa, eu vou fazer um transplante como esse, vou fazer a retirada, você já falou que é daqui, né? Essa parte inferior, na base da nuca, né? Isso. Como é que é o procedimento? Quanto tempo demora para recuperar? Ele já pode trabalhar no dia seguinte? As mulheres que são mais vaidosas têm que disfarçar com um lenço, chapéu, um boné, alguma coisa assim? Exatamente. As mulheres disfarçam normalmente um pouco mais. Os homens, a maioria da clientela é de público masculino, pelo menos 92 a 95% dos casos. Como é uma cirurgia, tem que se tomar todos os cuidados, como qualquer procedimento cirúrgico, exames pré-operatórios, é feita num hospital com centro cirúrgico e é feito sob anestesia local e sedação. Você toma um sedativo, dorme, a partir daí não vê mais nada, é feita uma anestesia apenas local, não é uma anestesia geral. É retirada essa faixa de couro cabeludo, preparada como te expliquei, e o implante dura mais ou menos 5 horas. Existem implantes de 4 horas, existem implantes até de 7, 8 horas. Obviamente depende do tamanho da área a ser transplantada e da experiência da equipe também. No dia seguinte, o paciente retira um curativo, lava os cabelos já no dia seguinte, e com 48 horas está apto a desenvolver suas atividades usuais, é claro, evitando exercícios físicos, água de praia, piscina que é contaminada, alguns cuidados, mas 48 horas após a cirurgia o paciente volta às suas atividades usuais. Quem usava peruca, por exemplo, ou as mulheres que usavam alguma coisa assim para encobrir, pode voltar a usar até que esse cabelo chegue a um tamanho adequado? Pronto, essa é uma pergunta importante. As mulheres, geralmente, elas têm como disfarçar mais. Tem o cabelo pra cá, bota um coque aqui e tem como disfarçar mais enquanto o cabelo nasce. Porque mas se a calvície é aqui, o negócio é mais Mas normalmente a mulher ela não fica totalmente calva. Ela tem uma rarefação, aqui na lateral não, ela penteia para um lado, para o outro e disfarça. E esse cabelo implantado, ele não nasce imediatamente. Ele leva uns 3 a 4 meses para nascer, cresce normalmente. Quando chegar a hora de ficar branco, vai ficar branco. É um cabelo natural, cabelo normal. E não cai nunca mais. Agora, até que ele chegue a nascer, realmente, então quem usa uma prótese capilar, uma peruca, realmente são pacientes extremamente difíceis. Porque diz, doutor, eu não posso sair assim, ninguém nunca me viu assim. Então, até ele se adaptar e o uso da peruca por sobre o transplante pode prejudicar a pega. Porque isso é como uma plantação, como você falou. Precisa de solzinho, né? Pode nascer 100%, pode nascer 95%, 98%, depende da experiência da equipe, de como é feita a cirurgia e de alguns cuidados no pós-operatório. Então, utilizar uma prótese por sobre o transplante pode prejudicar a pega. Mas, normalmente, o paciente que usa prótese, ele não tira a prótese até nascer o cabelo. São pacientes mais difíceis, porque eles dizem, doutor, nunca ninguém me viu assim, nem vai ver e tal, e eu não posso usar boné no meu trabalho. Outros não, já se assumem logo. Quando começa a despontar ali um cabelinho, diz, doutor, eu já me assumi logo, tá ótimo. Vai crescer, né? Eu já vou ficar satisfeito. Não, agora para homem é mais fácil, né? Porque ele já dá cresceu 2 centímetros, já virou. Cresceu. O problema é que para crescer 2 centímetros, ele começa a nascer com 3, 4 meses. Cresce 1 centímetro por mês. Então, para ele ter 2, 3 centímetros, são 6, 7 meses. Então, é um bom tempo para quem está acostumado com a prótese capilar. Tá, ok, então. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, doutor Márcio Crisóstomo, ele que é cirurgião plástico. Muito obrigada pela participação aqui no programa. E se pudesse, as pessoas quiserem aí, tiverem alguma dúvida, quiser enviar, a gente repassa para o doutor Márcio Crisóstomo, para você não ficar com essa dúvida pairando aí na sua cabeça. Obrigada, doutor. Eu que agradeço e estou à sua disposição para sempre que precisar.